Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Por que Pedro chorou? Sem dúvida, um dos piores episódios da vida do apóstolo Pedro aconteceu quando Jesus estava sendo julgado ilegalmente pelo Sinédrio em Jerusalém. Enquanto interrogavam Jesus na casa do sumo sacerdote, Pedro ficou no pátio da casa e negou Jesus 3 vezes, um episódio muito conhecido dos evangelhos. Logo depois da terceira vez, ele ouviu o galo cantar. Lembrou-se de uma coisa que Jesus havia dito, saiu e chorou amargamente. Esse comportamento vergonhoso de Pedro foi tão importante que todos os 4 autores dos evangelhos registram esse evento. Encontramos isso em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. O exemplo desse grave erro de Pedro nos ensina a importância da nossa fidelidade para com o Senhor. Não importa a circunstância. Mas a pergunta que eu quero levantar agora trata-se do motivo do choro de Pedro. Por que Pedro chorou? É fácil imaginar Pedro chorando por acreditar que sua conduta traria sobre ele consequências graves, a merecida punição divina. Depois de 3 anos acompanhando Jesus e aprendendo com o mestre, seria tudo em vão. Ele seria rejeitado, morto, até condenado eternamente. Seriam preocupações razoáveis, pois o mesmo Jesus havia dito: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Encontramos isso em Mateus 10, versículos 32 e 33. Acredito, porém, que o motivo de choro de Pedro vai além de uma preocupação por si, ou medo de sofrimento ou castigo. Apesar das suas falhas e tropeços, Pedro admirava e amava Jesus. Nesse momento, ele entendeu que havia traído seu amigo e mestre. Nada poderia ser pior do que sentir-se culpado por ter virado as costas para Jesus na sua hora mais difícil. Da mesma maneira que um filho pode sentir profundo remorso por ter magoado seus pais, Pedro sentiu a tristeza por ter pecado contra Jesus. Jesus, por sua vez, sendo misericordioso, perdoou Pedro e ainda o empregou no seu trabalho de enviar a mensagem do Evangelho ao mundo. Pedro foi chamado por Jesus para pastorear suas ovelhas, em João capítulo 21, a partir do versículo 15. Ele teve um papel importante na declaração da mensagem de Jesus aos judeus, começando em Atos 2, e às outras nações. Atos capítulo 10, por exemplo, indo na casa de Cornélio. Ele escreveu 2 cartas que fazem parte das Escrituras. Jesus perdoou, mas a tristeza de Pedro foi válida. Jamais devemos abusar da graça do Senhor. Ele está disposto a perdoar os arrependidos. Mas o nosso pecado ofende o Senhor, magoa o Senhor. Por amor a Jesus, devemos nos esforçar para sermos leais em todos os momentos. Ele merece nossa lealdade total. E que Ele nos ajude nessa caminhada para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.